Olá, sejam muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Sou a professora Marta Patrícia e hoje estarei com vocês na nossa aula de artes. Na nossa aula 6, temos como objeto de conhecimento mídias e ferramentas digitais nos processos de produções autorais e colaborativas, como detalhamento, gêneros e estilos artísticos e suas práticas nas interações sociais em âmbito global. Muito bem! Vamos então iniciar nossa aula. Veremos que temos hoje que conhecer um pouco com relação a mídias e ferramentas digitais. Porém, para falar disso, temos aí uma vasta gama para trabalharmos e veremos que a partir disso surgem outras tecnologias. Então, essa é só um primeiro momento, uma introdução a esse assunto, para ter uma noção de que existem muitos processos, muitas outras etapas. Então, aqui nós vamos ver uma introdução e compreender como chegou e a arte dentro disso, como se dá. E vimos que no nosso detalhamento, no nosso objetivo da aula, temos mídias e ferramentas digitais nesses processos de produção. Ora, quando falamos disso, vamos ver a questão dos gêneros e estilos artísticos e suas práticas nas interações sociais em âmbito global. Por quê? Quando falamos disso, vamos perceber que trabalhar mídias e ferramentas digitais, percebam, a gente vai passar a trazer um olhar junto com o gênero e estilo artístico. Como eu disse, é um assunto que abrange muita coisa. Então, aqui vamos estar afunilando para ter esse olhar voltado para a nossa linguagem artística. Então, hoje, trazendo essas ferramentas para as artes, percebemos que existe uma gama de produção que surge a partir das práticas artísticas. Então, quando falamos das práticas artísticas, vamos olhar a questão das várias técnicas, das manifestações, das produções. E a questão da produção, quando se trata nessa questão das ferramentas digitais, não é somente algo atual, não é somente algo tão tecnológico assim. Porque olhar para tudo que é desenvolvido dentro das artes é olhar também para aquilo que surge das nossas expressões, das nossas manifestações, daquilo que sentimos. Então, existe um processo, é uma construção. A partir disso, a gente percebe que essas mídias digitais, elas trazem automaticamente esse olhar para os tipos e gêneros. E quando olhamos para esses gêneros, vamos olhar em diversas possibilidades. Olhando, por exemplo, a questão dos gêneros, a gente pode ver a questão do gênero textual, também temos dentro do gênero textual a poesia, poemas. Quando olhamos a questão do gênero da linguagem corporal ou da visual, então existe uma gama que vai trazer várias produções. E quando colocamos esses estilos artísticos, estamos olhando para também a questão daquele olhar mais afunilado. Dentro desses estilos artísticos, nós vamos ter um olhar aqui voltado para umas 3, 4 artes, para não nos prolongarmos, mas ser apenas uma fagulha, para que isso também instigue vocês a conhecer, a olhar de forma diferente para as infinitas possibilidades quando se trata dessas questões digitais voltadas à arte. E tudo isso, essas produções, essas práticas, ela é algo que pode ser individual ou coletivo, né? Quantas vezes a gente pensa, eu poderia fazer
tal coisa, mas se eu tivesse ajuda, isso poderia sair melhor. Essa colaboração é muito importante quando a gente fala desse desenvolvimento artístico, quando falamos dessas ferramentas, das possibilidades midiáticas. Olha só, aqui estamos nós em uma aula em que temos uma interação e que essa interação ela é através de uma ferramenta digital. E isso também é algo artístico, também é uma produção. E aqui temos a prática da docência, temos a prática artística, né? É necessário também todo o trabalho, toda uma equipe. Então aqui tem um trabalho colaborativo, mas tudo também é autoral, ou seja, é algo criado para aquele momento, é algo que nós podemos chamar de inédito. Então, falar dessas produções autorais e colaborativas também nos faz olhar para as nossas práticas, e essas práticas artísticas, seja ela de forma mídia, digital, tecnológica ou presencial, elas sempre estarão nos trazendo algo que nos levam a uma interação social. E essa interação social é uma das atribuições que a arte nos traz, principalmente porque lembra que nós necessitamos dessa conexão para poder nos desenvolver. Então, essa interação está conectado, seja por meio de rede ou não, é uma necessidade do ser humano. E isso não surge de agora. Por isso que falar dessas ferramentas digitais, falar de mídia e falar de arte é também voltar o nosso olhar para a necessidade que nós temos de produzir arte, seja através de qual ferramenta for. Até chegar a tudo que temos hoje, muitas etapas ao longo da história, muitos processos ocorreram e questões evolutivas foram acontecendo, né? Então, a cada dia vamos nos transformando e transformando as nossas práticas, e tudo isso é uma necessidade que nós temos. Vejamos através de 4 linguagens, por exemplo, né? Como eu disse a vocês, trazendo aqui a referência. Existem muitas outras artes, então aqui é falar para ser apenas uma semente, para que depois vocês possam ir pesquisar um pouco mais, ver como isso se dá nas outras linguagens artísticas, certo? Então temos aqui, por exemplo, no primeiro quadro nós temos ali a filmagem. A filmagem antes não era tão avançada como hoje, né? Iniciando antes com fotografia, né? Tendo toda uma etapa ali de desenho, até chegar ao que se tem, né, hoje de questão cinematográfica. E a partir daí também vemos no segundo quadro ali as artes visuais, artes plásticas, né, um artista pintando, desenhando, fazendo a sua obra em quê? Em uma tela branca com tinta, pincel, uma produção, né? Abaixo nós temos ali a dança, né? Uma produção de movimento. E em seguida temos a música, né? Ali o rapaz tocando violão. Então, nós podemos perceber que aqui essas 4 linguagens, né? Estou trazendo para vocês para ter a compreensão de que hoje muitos conhecem apenas através de um viés, de uma forma de fazer. Mas existem infinitas possibilidades de fazer uma produção dentro de uma mesma linguagem. Porque essa linguagem, ela pode ser feita de forma presencial, de forma digital, sendo atual ou não, mas tudo parte o quê? Da criatividade. E quando a gente fala da criatividade, nós não colocamos teto, não limitamos. Então, quando trazemos esse olhar das mídias, da tecnologia, o que vem antes disso? O que está por trás daquilo que nós vemos de equipamentos? Está a produção criativa. Porque o processo criativo, ele é algo também
individual e artístico acima de tudo. Então, quantos aí, por exemplo, nesse primeiro quadro que a gente vê a moça ali com a filmadora, quantos, por exemplo, não sabem fazer um frame, aquela posição de câmera boa, olha e já vê ali, isso dava uma ótima foto, uma posição legal, um melhor ângulo. Isso tudo é um olhar estético, é um olhar artístico, é uma apuração, é um processo criativo. E isso tudo também vai ser refletido onde? No final, lá naquela produção, na fotografia. Vai ser refletido em uma imagem digital. Porém, tudo que ocorreu antes é um processo artístico, criativo, que nós temos que conseguir enxergar que é o que está por trás desse processo midiático. Certinho? Então, vamos ver aqui as 4 linguagens que a professora trouxe. Quando falamos da questão da música, por exemplo, a música ela não está desde agora. A música ela é uma das linguagens que vai trazer para a gente a questão também do desenvolvimento da nossa própria linguagem, da nossa língua, da nossa expressão, da forma de comunicação. Por quê? A música, antes, ela veio trazendo a questão histórica, tanto uma forma de expressar através de um instrumento, quanto uma forma de expressar através da própria voz. Ou seja, um primeiro instrumento que temos é a nossa própria voz. E essa voz é o que hoje usamos para comunicar, para expressar em todas as mídias, né? Então, aqui a gente tem também a dança, o movimento, né? Por exemplo, quando a gente fala aqui da música, aproveitando que a gente tem aqui a questão do cinema. Cinema também utiliza-se do recurso para utilizar a música para aflorar aquela emoção, aquele momento impactante, né? Seja no momento romântico, aí ocorre a transição sonora. Seja num momento em que vai aparecer o vilão, o monstro do filme, aí ocorre aquela música de suspense, de terror. Então, tudo se conversa. Mas, além disso, também percebemos esse desenvolvimento corporal. Então, aqui, a dança e o teatro, né? Esse desenvolvimento que pode ser falado, pode ser gestual, pode ser por um olhar, né? Tudo traz a interpretação também. Quando você fala, você coloca uma entonação, aquilo que você quer deixar a sua marca. Mas quando você se movimenta, você também traz todo o significado, tem o simbolismo que você passa uma mensagem com o corpo, né? E isso aqui nós temos, logo abaixo aqui, nós temos também a Libras, que traz toda essa linguagem corporal. Por quê? Senão perde o sentido do sinal, né? Tem que ter uma expressão facial para poder trazer o significado correto. Porque às vezes é a mesma movimentação, a mesma configuração de mão, mas mudando a posição, mudando a expressão facial, mudou completamente o sentido, o significado daquele sinal, certo? Então, a música nós podemos tocar. Mas há algum tempo atrás a gente tinha o CD. O CD, um disco parecido com isso, né? Simplesmente que nós colocávamos para tocar. No nosso som não tinha ainda as plataformas, o YouTube, né? Então você tinha que adquirir, tinha que comprar o CD. A mesma coisa se você quisesse assistir um filme. O filme não estava disponível naquela época do cinema. Não. E nem eram todos os filmes que subiam para o cinema, né? Então, ou você tinha que estar ali, né, comprar, garantir o seu ingresso para assistir, e era só aquela vez,
Ou você fazia o quê? Também adquiria o DVD, o DVD que você tinha que ter o aparelho, e aí ia ter que colocar o DVD, colocar as opções. Mas uma coisa legal é que às vezes no DVD vinha a opção de você ver os bastidores, vinham as separações de cenas. Então, muitas coisas que foram evoluindo. Hoje, a gente já não vê mais o uso do CD. Os notebooks não vêm mais com leitor de CD como antes. Então, olha só, esse avanço da arte, o avanço de como hoje conseguimos ter um acesso facilitado da música, como conseguimos ter um acesso facilitado do cinema, e da dança, e da pintura, do teatro. Ora, quando falamos do teatro, hoje nós não temos apenas o teatro lá nos palcos formais ou no chão, na rua. Não, o teatro está em todo lugar. Nós estamos aqui, precisamos também trazer uma imposição de voz, ter aqui uma colocação em cena, saber que precisa ter um posicionamento. Tudo isso é o quê? Um olhar para a cena. Quando falamos da dança, a dança, por exemplo, não é somente eu ir para o espetáculo. Hoje temos espetáculos que eles ocorrem de forma online. Você pode assistir da sua casa. Hoje temos espetáculos em que eles são videodanças. Eles são elaborados, estruturados dentro de um formato em que você vê essa desenvoltura corporal, tem toda uma coreografia, mas tem um olhar a partir do vídeo. Então, é essa evolução que também nós conseguimos observar. Então, olha só, aqui nós temos como exemplo, antes também na dança, tínhamos sapatilhas que elas eram feitas de forma bem diferente, com estruturas muito rígidas, materiais que eram realmente que machucavam os pés das bailarinas. Não que hoje não machuque tanto assim, porém, aquela questão dos ossos do ofício. Mas o que podemos perceber? Hoje aqui, por exemplo, nós temos uma sapatilha que a gente chama de sapatilha sem alma. É uma sapatilha em que não tem o gesso na ponta. A bailarina, ela utiliza essa sapatilha na meia ponta. Tem a fita de cetim, tem toda uma estrutura da sapatilha de gesso. Porém, até mesmo as sapatilhas de ponta de hoje em dia, muitas têm todo um conforto, tem uma tecnologia por dentro, um cuidado com os pés. Quando falamos também da pintura, das artes visuais, não sei vocês se ainda encontram por aí, se fazem nas aulas de vocês uso do pincel de pelo ainda, ou das tintas, das tintas guaches, líquidas. Pois é, porque hoje em dia, muitas das vezes nós não utilizamos mais, como é possível observar quando nós fazemos desenhos digitais. Vários programas, tem até telas que hoje não são mais as telas que utilizam pincel, mas as telas que utilizam touchscreen, Então é tudo desenhado já preparado de forma digital. Assim, vamos observar que tudo isso foram meios e ferramentas para uma melhor prática e elaboração artística, aprimoramentos e qualidade de comunicação. O que antes era visto como inovador para aquela época, mas hoje em dia muitas vezes é visto como algo arcaico. E em muitas atividades, as coisas ainda são ferramentas mais utilizadas. Porém, tudo se renova, se atualiza e aprimora. E dessa forma, as ferramentas artísticas também. Então, vejamos aqui como havia dito para vocês. Olha só, a questão das artes visuais, temos aqui uma tela em que ela já é um quadro específico para fazer desenho, para fazer arte, para elaborar obras, Então, as atualizações artísticas, também temos essas ferramentas que são para as nossas manifestações, para a nossa expressão.
E quando falamos aqui também na questão do teatro, que a gente comentou anteriormente, hoje em dia nós temos o quê? Dos palcos para as telas. O teatro, que antes era preciso ser estruturado de certa forma física, é lindo. Mas quantos hoje, muitas das vezes, não preferem estar no conforto da sua casa, pagando uma plataforma de streaming? E aí a gente percebe que os gêneros, as produções, tudo isso vai se renovando. E os filmes, eles passam por etapas que antes mesmo são o quê? Atores. Eles têm toda uma roteirização, tem uma interpretação, precisa decorar as falas. Claro que tem todo um posicionamento diferente quando se fala do teatro e quando se vai falar do cinema e quando vai fazer essa transição. Mas aqui estamos focando para essa manifestação de uma linguagem que vai trazer a fala, o corpo, os gêneros e que conseguimos enxergar uma transição também midiática. Então, tudo isso nos faz perceber que os gêneros, estilos vão trazendo gosto para a produção artística, que também vai se desenvolvendo e entrando no mundo da tecnologia. Olha só esses dois clássicos. Estamos vendo aqui o Romeu e Julieta, um clássico, certo? Mas vocês hoje devem encontrar Romeu e Julieta de todas as formas. Em desenho animado, em quadrinho. Pode enxergar Romeu e Julieta em versões mais atualizadas, não trazendo mais aquelas falas tão rebuscadas. E quando falamos desse outro ao lado, Sonhos de uma Noite de Verão. Uau! Se não conhece, fica a recomendação para depois você ver. É lindo. Então, são obras que elas começam onde? No teatro. Tem toda uma estrutura, um roteiro. E a partir dali saiu dos palcos para a tela. E hoje ficou muito popular. São obras clássicas, conhecidas. E a gente pode observar que é algo que para além, da tecnologia, é para além da mídia. É como eu havia dito para vocês, é um processo criativo que nós temos a necessidade de produzir. E quando nós falamos de artista, uma das características é o quê? A apresentação, a comunicação. E aqui entramos o quê? Nas nossas redes. Então, as redes sociais, que é uma das melhores ferramentas para a gente poder disseminar, expressar, comunicar. Então, aqui, quando a gente fala das redes, é uma forma de, enquanto antes eu poderia atingir 5, 10, 15, 30 pessoas assistindo aquilo que eu estou produzindo artisticamente, eu consigo fazer milhares de pessoas enxergarem o que está sendo produzido. Enquanto eu poderia fazer um show para 50 pessoas, hoje é possível abrir uma live para fazer para muitas outras pessoas. E essa disseminação, essa comunicação, olha só a arte ali passando por essa transição, entrando nessa tecnologia. E isso nos faz olhar que é um fazer artístico. Todas essas redes, todas essas formas de comunicação, tudo isso é uma forma também de manifestar o quê? A nossa própria opinião. E trazer esse olhar da opinião é algo também primordial dentro das artes. Porque quando falamos artisticamente, quando escolhemos nos expressar através de uma linguagem, por exemplo, o cinema que tem grande influência, de forma direta ali nas relações. Então a gente percebe que influencia no coletivo, nesse imaginário coletivo. E logo, a partir dessa interação, partindo desse coletivo,
vamos olhar também para a nossa realidade amazônica. Então, quando olhamos para esse olhar amazônico, para aquilo que é produzido no âmbito local onde vivemos, também somos muito ricos artisticamente. Olha só nessas imagens, a grande produção artística que temos, né? Então, a partir da música, a partir da dança, a partir da interpretação, tudo que nós produzimos artisticamente também é de grande valor. Quando trazemos esse olhar para a nossa contemporaneidade, para esse avanço, nós temos aí documentários, músicas regionais. Hoje você entra numa plataforma que você encontra músicas de várias localidades. Os nossos festivais que estão disponíveis sendo transmitidos para várias outras regiões, várias outras localidades, que antes acontecia apenas aqui e hoje ganharam grande dimensão, né? Quando olhamos os eventos que ocorrem aqui no nosso teatro local, no Teatro Amazonas, hoje ganhou uma grande proporção também, recebe pessoas de vários lugares. E os artistas locais, por exemplo, aqui que temos o grupo, né, Raízes Caboclas, que traz toda essa regionalidade à nossa música. Quando falamos também da questão de cinema, falamos da questão de produção cinematográfica, de fotografia, temos, por exemplo, o Drense Jesus. Então, quando falamos da questão da nossa arte, é muito rica. E assim, avançando, vamos percebendo que quando trazemos para esse olhar cultural, falamos também dos indígenas. E vamos perceber que está nessas redes, está em comunicação, está nessa expressão tecnológica, nessas mídias, também é o quê? Valorizar a nossa cultura. É olhar que o conhecimento ele pode ser disseminado de forma abrangente. E que as artes, elas também são tecnológicas desde os seus primórdios, porque a gente olha uma evolução também da humanidade, do próprio homem, do próprio ser. Então, para fazer um instrumento, construir, preparar a madeira, alicelar, ter todo um cuidado com o fogo, isso é de grande tecnologia. Cada tecnologia acompanha o seu tempo. E o tempo ele vai trazendo tecnologias diferentes conforme a necessidade da humanidade, conforme a nossa necessidade de se comunicar, a nossa necessidade de expressar, esse fazer artístico. E estar nas telas, estar nas redes, é trazer também a valorização de tudo isso. Quando a gente coloca a questão de ter essa conexão cultural, também percebemos que não é porque ele está dentro de uma rede social que deixa de ser indígena. Não é porque está compartilhando como se faz ali um desenho, um cuidado com o cabelo com babosa, trazer ali um conhecimento natural. Tudo isso é muito relevante, porque nos traz a riqueza. Então, essa expressão também que chega na tecnologia é produção artística, é processo criativo. E assim a gente observa aqui, por exemplo, vocês podem nos acompanhar, né? E quando a gente coloca esse olhar amazônico, que pode ser por várias formas, eu posso também ir além. Então, vamos avançando e vendo o quê? Que o corpo, ele tem essa necessidade de expressar. Então, eu trago aqui para vocês uma frase do professor João Batista Freire. Pelo corpo, eu vivo. Pelo corpo, pelo movimento, eu me humanizo. Ou seja, estar aqui nesse corpo hoje é algo que me está trazendo a vida. Mas eu existo pela minha experiência, pelo movimento, pelo meu expressar. E a linguagem artística que eu escolher, seja ela qual for,
é aquilo que vai me trazer esse significado de viver. Então, tudo isso a partir dessas práticas artísticas que nos leva a essas interações sociais, que nos leva a trazer essas ferramentas digitais, que é uma necessidade nossa. E assim, vamos chegando ao final da nossa aula. Se estamos falando de tecnologia, claro, você vai printar, vai curtir, vai comentar e vai disseminar, porque o que é bom a gente compartilha. Muito obrigada!